gostaria de falar rapidamente algumas poucas coisas sobre o Ayurveda, especificamente sobre a ciência do Ayurveda, para que nós possamos consolidar mais essa prática aqui no Brasil, principalmente agora que o Ayurveda foi incluído nas práticas integrativas do SUS. Quer dizer, um país do tamanho do Brasil, com um sistema de saúde como o SUS, que é um sistema admirável no mundo todo, ele é admirável, porque apesar das dificuldades de organização, de gestão, mas é um sistema realmente democrático, que atende o país todo e a todas as pessoas de todos os níveis, por isso mesmo cheio de dificuldades e problemas. Mas agora o Ayurveda foi incluído nas práticas integrativas, o que realmente vai fazer com que todas as pessoas do Brasil possam ter acesso a isso. Mas nós temos feito um trabalho junto ao governo, junto ao Ministério da Saúde, junto às instituições ligadas à gestão do SUS, para que eles possam realmente entender o que é o Ayurveda. Porque às vezes as pessoas veem o Ayurveda de uma forma muito parcial, ou como um sistema de massagem, ou como um sistema de fitoterapia, ou com alguma coisa meio esotérica, autoajuda. Então, o Ayurveda é muito mais do que tudo isso. Eu gostaria de passar umas poucas linhas aqui sobre o que é o Ayurveda. Assim tem que ser na caixinha. Então, o Ayurveda é isso, a ciência da vida longa. E não adianta ter vida longa se a vida também não for feliz, né? Tem que ser longa e feliz, não basta ser só prolongada, porque prolongar o sofrimento não é uma coisa muito, assim, pode ser um pouco masoquista até. Então, nós vemos sempre o Ayurveda como um caminho para viabilizar a autorresponsabilidade e o direito que todas as pessoas têm à saúde. Vocês veem que uma grande questão da saúde atual é o fato de que as pessoas delegaram a autorresponsabilidade que todos nós devemos ter com saúde. As pessoas delegaram isso a outros. Delegaram ao médico, delegaram à farmácia. Então, quando uma pessoa chega e está triste com a vida, ela dificilmente vai querer abordar as causas das frustrações que ela tem. E vai querer transformar isso internamente. É mais fácil tomar a fluoxetina. É mais fácil tomar um remédio mágico. E a medicina reforça isso quando sempre coloca os problemas psicológicos como tendo origem química. A nossa medicina lida, e eu digo isso porque também pratiquei isso mais, a nossa medicina lida com um modelo do ser humano totalmente bioquímico. A vida surgiu na Terra por um acidente de reações químicas. E assim como o fígado secreta bile, o cérebro secreta uma pessoa. Então, se a pessoa está triste é porque falta serotonina. Se a memória não está boa é porque falta dopamina. Sempre é uma deficiência de alguma substância química, e aí você coloca outra substância química para tentar resolver o problema. E isso, então, tira a responsabilidade da pessoa de resolver suas próprias frustrações naturais. E a mudança de estilo de vida, que é um dos fundamentos da saúde. Grande parte das doenças tem como origem estilo de vida. Vocês podem observar, hoje morrem 8 pessoas por minuto de infarto no mundo. É a pior epidemia de todos os tempos, pelo menos de todos os tempos históricos. É a pior epidemia, 8 pessoas morrendo por minuto. Quando nós cantávamos glórias divinas aqui com essas vozes celestiais, foram morrendo muitas e muitas pessoas de infarto. E o que é que isso significa? Pior que isso é a previsão da Organização Mundial da Saúde, que daqui a 7 anos vão morrer 60 pessoas por minuto. Ou seja, em 7 anos, nós vamos passar de 8 para 60 pessoas morrendo de infarto por minuto. E por que essa epidemia tão crescente?
Quem é que está contribuindo para essa epidemia? Os países ricos do mundo contribuíram muito já e continuam contribuindo para as mortes por infarto. As estatísticas deles não pioraram, continuam iguais. Quem tem contribuído mais são os países em desenvolvimento. Os países como os BRICS, a Rússia, o Brasil, a China, até a Índia. Por que nós estamos contribuindo tanto? Porque nós temos orgulho, e com razão, de termos tirado politicamente muitas pessoas da faixa da miséria. O que é uma pessoa na faixa da miséria? Ela não pode comer, não pode comprar comida. Aí a pessoa entra na classe média, por um esforço social. Milhões e milhões de pessoas em todos esses países encontraram maior prosperidade. Então elas têm recursos para comprar comida. E aí elas compram comida que mata. E por isso essa incidência está aumentando tanto. Porque as principais causas do infarto vêm da chamada síndrome metabólica, que são o diabetes, a obesidade, o colesterol alto e a hipertensão arterial. São 4 doenças que têm origem no estilo de vida e na alimentação. E no estado mental. Então, o Ayurveda vem no sentido de ajudar a devolver para a pessoa a responsabilidade que ela tem com sua própria saúde. Não delegar isso para ninguém. Né? Utilizar os meios, a tecnologia, a medicina, os produtos, tudo isso, mas entender que é preciso fazer uma mudança de valores internos. E nisso você vê como Sri Ravi Shankar e alguns grandes mestres da Índia têm contribuído profundamente, porque eles são formadores de opinião de milhões e milhões e milhões de pessoas. 3 ou 4 desses grandes mestres da Índia são responsáveis por ajudar a formar a opinião de milhões de pessoas, talvez 1 bilhão de pessoas. E isso é uma contribuição imensa. O que essas pessoas conseguem, esses grandes seres conseguem trazer para o mundo. Eles sentem uma responsabilidade social, por compaixão, e eles têm contribuído, ajudando as pessoas a despertarem a visão para essa autorresponsabilidade e para métodos de cura que tenham um caráter interno, aquilo que saia de uma mudança de valores e compreensão da vida, que essa é a causa principal do sofrimento e de doença. Então, vamos... Bom, o Charak Samhita, que é o texto mais, digamos, mais importante do Ayurveda em termos de clínica. Charak viveu em torno do ano 500 a.C. Então esse jovem texto tem 2.500 anos e é o texto mais atual de medicina que vocês podem imaginar. Todas as pessoas que estudam Ayurveda estudam nesse texto. E nada do que está nele, centenas e centenas de fórmulas, centenas e centenas de descrições de doenças, de descrição de conceitos de saúde, nada se mostrou ultrapassado em 2.500 anos de resistência à degeneração que o tempo causa nas coisas. O livro que eu estudei, Fisiologia, em 1977, e o livro que eu estudei, Patologia, em 1978, eles estão obsoletos. Um estudante de medicina atual não vai conseguir muita coisa lendo esses mesmos livros que eu li, porque essa ciência muda muito e ela é dinâmica. Essa ciência, ela veio do contato direto dos sábios com a verdade. Todos eram grandes yogis. No seu êxtase, no samadhi, eles alcançaram a percepção direta da verdade. E aí, quando você alcança a percepção direta da verdade, a ciência que surge é uma ciência eterna, não corruptível pelo tempo. O yoga, o Ayurveda estão incluídos nessa ciência que provém do contato direto dos sábios com a verdade. E se a gente tiver o mínimo de juízo, a gente aprende e tenta viver segundo o que eles ensinaram. Entende? Eu digo sempre, quem tem juízo obedece, quem não tem inventa. Em relação a essa ciência. Porque o que eles ensinam, pensa 1000 vezes antes de dizer não está certo.
porque vai estar certo. Eles sabem o que eles estão falando. Então isso aqui é uma definição do que é o Ayurveda. É a ciência que analisa aquilo que é útil para a vida, aquilo que é prejudicial para a vida, aquilo que leva a vida a ser miserável ou triste, além daquilo que é vantajoso e desvantajoso para manter-nos felizes e com longevidade. Isso é designado como Ayurveda. Não é? Próximo. Então, vê se isso não combina muito com o conceito da Organização Mundial da Saúde, que saúde é um estado de bem-estar físico, mental e social completo, e não meramente a ausência de doenças. E hoje já está inserido também um estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual completo, e não a ausência de doenças. Não é? Então, isso significa que ele está muito próximo do conceito do Ayurveda. Isso significa também que se a pessoa não se sente bem, ela não tem saúde. A pessoa vai no médico e diz: eu não estou me sentindo bem. Mas o que é que você está sentindo? Olha, é uma dor que começa aqui na cabeça, é um mal-estar, uma coisa aqui, meu intestino não funciona todo dia, a dor de vez em quando fica aqui no peito, apertando aqui, de vez em quando aqui, para aqui no quadril. Aí tem dia que parece que faz um frio, aí fica aqui no joelho, a dor, aí sobe de novo, aí desce aqui do outro joelho, não é? Aí o médico fica pensando: acho que eu faltei nessa aula no curso de medicina. Eu acho que eu não assisti essa aula. Deve ter sido aquela semana que eu fiquei com uma febre, eu não fui na aula, deve ter sido ali que eles ensinaram. E aí ele entra em estresse, porque não sabe o que fazer. Aí, como a dor circulou e está aqui no joelho, agora ela espera um pouco que ela vai sair pelo pé. Então é só o tempo pode resolver essa dor. Não é? Ou então ele entra em estresse e fala: bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 52 exames. E pede aquela quantidade de exames. Vocês podem observar, nas grandes cidades, em qualquer cidade, nas avenidas mais caras, mais importantes, os prédios mais suntuosos dentro da área da saúde são os laboratórios de análises clínicas e radiologia. E o consultório dos clínicos, uma salinha perto da periferia. Então é uma valorização imprópria do que é a medicina, do que é a busca da saúde. Aí a pessoa volta com 52 exames e todos normais. 80% dos exames de laboratório pedidos pelos médicos são normais. Isso quebra qualquer sistema de saúde. Não tem governo, não tem ninguém que sustente um sistema que faça esse tipo de tecnologia cara, desse jeito para todo mundo. E aí não dá para fazer para todo mundo. Aí fica uma medicina seletiva, de muita gente fora do sistema. E aí ele olha aqueles 52 exames e fala: olha, você não tem nada, você está normal. Mas eu estou sentindo mal-estar e dor, intestino preso, durmo mal, estou triste. São metas nossas todas. Isso vem dessa ciência eterna. Sanatana Dharma, que ele é um dos representantes. Então, nós falamos sobre sistemas naturais de promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento. O Ayurveda abarca tudo isso. Promoção da saúde. Então, estilo de vida, alimentação que promova a saúde. Prevenção de doenças e o tratamento de doenças. O Ayurveda é eficaz, extremamente eficaz, em todas essas três frentes. Não somente no tratamento de doenças. O tratamento de doenças, o Ayurveda é único e tem ficado muito famoso no mundo por tratar doenças crônicas degenerativas e difícil tratamento. Por exemplo, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, distrofia muscular progressiva, essas doenças neurológicas degenerativas, doença de Parkinson, demência, Alzheimer. Então o Ayurveda tem métodos que fazem diferença. Na minha prática clínica, de mais de 30 anos de medicina, eu tenho visto, assim, fez uma diferença brutal na minha prática, antes e depois do Ayurveda, na condução de doenças crônicas difíceis de tratar, onde você não tem outros métodos eficientes, e todos os outros métodos são altamente tóxicos em muitos casos. Assim como também você vê no câncer, por exemplo,
Nós fazemos alguns estudos assim, pessoas que são nossos pacientes, que fazem um tratamento convencional e fazem um tratamento de suporte do Ayurveda. E outros que só fazem um tratamento convencional. Eles se encontram semanalmente ou quinzenalmente nas salas de espera das sessões de quimioterapia. E aí você nota a diferença brutal. A qualidade de vida, a nutrição, a diminuição dos efeitos colaterais tóxicos da quimioterapia, etc, etc. Você vê uma diferença na história da evolução. Isso tudo está pronto para a nossa sociedade. Isso tudo está pronto. É só nós abrirmos os caminhos próprios para que tudo isso possa ser aplicado. E se nós conseguirmos fazer isso de uma maneira aberta a toda a sociedade. Porque o Ayurveda, quando veio para o mundo ocidental, ele veio nos espaços de luxo. Ele veio nos lugares de beleza. Por exemplo, eu quando fui ensinar a primeira vez a Ayurveda na Itália, eu cheguei lá e a minha primeira aula, como sempre, é sobre a filosofia santa. A formação do universo. Purusha, Prakriti, o universo, a mente, a estrutura cósmica. Porque o Ayurveda começa por aí. Aí eu olhava os estudantes, eles um dormia aqui, o outro assim, com aquela impaciência. E eu pensei, não como vocês agora aqui atentos, eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não estou fazendo nenhum tipo de sucesso aqui com esse Ayurveda? E assim, era o idioma? Não era, porque estava tudo bem traduzido, estava tudo certo. E aí, quando chegou o intervalo, eu dei um intervalo assim, um pouco estressado. Aí deu o intervalo, aí vem a pessoa que organizar e falou, por que o senhor está fazendo? Não era isso. Eles são todos de tratamento de beleza. Não adianta o senhor ficar falando do Purusha da Prakriti, eles querem saber como é que trata a pele, como é que limpa o intestino, como é que ajuda a resolver o problema. Aí depois do intervalo, então eu comecei a falar sobre tratamentos de beleza, de rejuvenescimento, quanto o Ayurveda é útil nessa área, e aí a aula foi uma maravilha. Aí eu ensinei umas massagens e tal, com essa mãozinha cafa aqui, com um anel. Na próxima vez que eu fui lá, nas bancas de revista, de jornais, em Milão, estava lá essa mãozinha capa, gordinha assim, com um anel, fazendo massagem, filmaram e depois venderam publicamente assim. E aí nem um nominho lá que eu tinha feito essa massagem, nada. É assim, então tem usos e usos do Ayurveda e às vezes dentro do Ayurveda há uma grande reverência aos professores. Assim como na cultura védica como um todo. Uma das coisas mais agressivas e de mais mau karma é a pessoa não reconhecer e ter gratidão, uma palavra que vocês usam muito, com muita potência aqui, muita gratidão pelas pessoas com quem você aprendeu as coisas. Vamos pro próximo. Bom, todo sistema natural de cura, ele tem 4 pilares. Todos eles são vitalistas, ou seja, todos eles partem de um princípio de que existe uma energia vital e inteligente por trás do funcionamento do corpo e da mente. A matéria é por si inerte. A matéria não tem consciência própria. O cérebro não tem como gerar mente. O cérebro é o rádio. A mente usa o cérebro como rádio. E a consciência usa a mente como rádio. A matéria não tem vida própria. Não tem como gerar vida e consciência. A consciência vem do prana, a energia vital e inteligente. Porque é o nome que o yoga dá para essa energia. Ela capta a matéria, que por si não tem vida própria, e gera toda essa perfeição que é a vida. A saúde é vista como um estado dinâmico que possibilita que a pessoa cresça ou se adapte a uma grande variedade de ambiente ou estresse. Significa que uma pessoa saudável, ela tem resistência a todos os tipos de pressão, estresse. Tem gente que muda o clima e ela adoece. Então ela não estava saudável quando o clima ainda não tinha mudado. Entenderam? Porque um fator estressante. Se uma pessoa ouve não, se frustra em algum desejo, ela adoece. Adoece de qualquer natureza, física, psicológica ou social. Então saúde é a resistência a todo tipo de fator estressante.
As pessoas chegam para mim e me dizem, eu estou com estresse, vim aqui tratar com Ayurveda. Mas a questão não é, aí eu pergunto, mas descreva o seu estresse. Aí ela vai contar no banco onde ela trabalha, que ela sofre uma pressão violenta. Mas não é o fator estressante que importa, é como você reage ao fator estressante. Porque 10 pessoas trabalham nesse mesmo banco e passam pelo mesmo tipo de situação, algumas adoecem gravemente, outras pouco e outras nada. E estão super adaptadas e felizes ali. Então não é o fator estressante que importa, é como você reage a ele. E como você reage a ele depende dos seus valores e da sua resistência interna. Tem pessoas que, diante de pressão, elas crescem, elas se superam. E tem pessoas que, diante do mínimo não, adoecem. Então, essas pessoas não são saudáveis quando ainda elas não ouviram não. Entendeu? Terceira coisa, a morte é realmente inevitável, mas a deficiência progressiva não é. Eu sempre faço uma comparação com um carro. Imagine assim que você tem um carro e o carro desregulou o motor. Aí você vai subir uma ladeira e vamos fazer aquele barulho todo e não consegue subir. Aí você fala, eu preciso levar meu carro no mecânico para regular o motor. Quando as pessoas vão lá para o Ashram fazer Panchakarma, eu digo para elas que nós somos os mecânicos para regular o motor delas, o motor metabólico dela. Mas aí a pessoa olha para o carro do lado, ele também está desse jeito. Olha para o outro, também está. Depois o outro também, e o outro também, e o outro também. Ela fala, não, é normal, carro é assim mesmo. Não é? Ou seja, há um conceito, o professor Hermógenes, tão reconhecido dentro do yoga no Brasil, cunhou isso de normose. Normose é um estado de doença que quase todo mundo está. Como quase todo mundo está, parece normal. Então é assim mesmo. Então é normal perder a memória aos 40 anos, é normal aos 50 anos começar a ter osteoporose, é normal a mulher parar de menstruar aos 40, entrar em menopausa aos 40 anos, não é? Vai sendo normal, cada vez mais degeneração. E as pessoas acharem que isso é parte da vida. E o Ayurveda considera que nós devemos viver 100 anos em pleno uso de todas as nossas funções. Qualquer coisa menos do que isso é mau uso da máquina. Você comprou um carro, de novo, e a peça está lá descrita no manual que você tem que trocá-la com 100 mil quilômetros. Com 30 mil ela estraga. Quais são as possibilidades? Se ela estragou com 30 mil, deveria ter sido com 100. Quais são as possibilidades? Ou foi o mau uso da peça, ou ela já veio estragada de fábrica. Estragada de fábrica é a doença genética. Mau uso da peça, você vai ter que reformá-la, usá-la de maneira mais apropriada. E a questão básica da responsabilidade individual, que eu já falei. Próximo. Bom, então, de fato, em resumo, o que realmente promove saúde, isso do ponto de vista científico, grandes pesquisas de grandes populações. Só 3 coisas promovem de fato saúde: exercício físico, dieta saudável e atitude mental positiva. Isso é barato. Isso não custa. Dieta saudável é mais barata do que dieta que adoece. Onde eu digo dieta é alimentação. Exercício físico, a pessoa não precisa ir para a academia mais chique da cidade e assim sempre querendo se superar. Se ela anda 50 minutos, mas morre ao final dos 50 minutos, ela fica despedida, aí amanhã ela quer andar 100, ela quer andar 200, como se a gente fosse para uma academia para ser atleta. Aí começa a fazer dieta de atleta, exercício de atleta, e a gente trabalha de trás de uma mesa, sentado ali, fazendo um trabalho. E aí nós fomos buscar a academia só para ter saúde, não foi para virar atleta. Mas todo mundo quer superar. E aí isso fica, essa distorção, que é uma visão pouco adequada sobre saúde, com essas dietas exóticas, essa coisa de 4% de massa de gordura. Aí a pessoa com 4% de gordura, de acordo com o Ayurveda, é uma pessoa seca. Seca em todos os sentidos. A voz é seca, a pele é seca, o olho é seco, a mucosa vaginal é seca.
tem uma secura afetiva. Vocês já tiveram uma experiência? Assim, é um vizinho, vocês nunca tiveram. Vocês não sabem o que eu estou falando, é um tio ou um vizinho que já teve a experiência da secura afetiva. Já tiveram? Secura afetiva, vou dar para vocês um exemplo. A pessoa está aqui assim com secura afetiva. Aí chega uma outra criatura, com flores nas mãos, com os olhos lacrimejando assim, de amor por você, te oferece aquelas flores e fala que te ama muito. Aí você fala assim, nossa, que interessante o assunto. Qual que é o próximo assunto da nossa pauta? Sabe aquela coisa que não entra, que não atinge? Um pouquinho de gordura a mais, um pouquinho de óleo a mais, lubrifica a vida. Por isso que os carrinhos são sempre lubrificados. Os carros são esses assim, mais redondinhos, fofinhos, não é? Que tem essa voz suavezinha, que falam assim delicados. Eles estão mais redondinhos, assim, tem um pouquinho mais de massa gordurosa. Se um Cafa tentar ter 20%, 21 de índice de massa corporal, ele tem que tirar os órgãos lá de dentro. Porque só pele e osso já dá 20%, porque eles são estruturalmente fortes. Então essa coisa de 20, de índice de massa corporal de 20 para eles é doença. E um vaca que chegar a 25 está com hipotiroidismo. Alguma coisa está errada com ele. Porque o vatinha costuma ser assim, aquele ossinho, uma fitinha muscular, zero de gordura e uma pelezinha por cima, seca, quebradiça. E elétrico, a 1000 por hora. É assim, tipo rápido mesmo. Você vê aqui, por exemplo, os capinhas chegaram aqui, sentaram majestosamente, cruzaram os braços assim, e só fazem assim um sorriso. Né? Enquanto os vatos já levantaram 1000 vezes, já foram no banheiro, já voltaram, já buscaram água, já pensaram 1000 coisas. Nossa, o Ayurveda é isso tudo que me interessa. Só que ele não tem memória, sabe? Ele é um vento que passa. Aí ele sai entusiasmado, é isso que eu queria da minha vida, vou vender esses produtos todos, vou fazer tudo isso, vou fazer produto também, vou estudar tudo. E aí, porque aquilo que ele falou está super, é o Ayurveda mesmo, é isso, tal. Shri Ravi Shankar falou também bem do Ayurveda, então eu vou fazer. Aí chega lá fora alguém perguntando, mas então, o que foi tão interessante naquela palestra que você, olha, não tem ideia, não lembro de nada que ele falou. Disseram que estava gravando, então eu vou ver de novo mais umas 100 vezes para ver se eu lembro. Mas eu sei que foi uma coisa ótima. Os pitas saem daqui assim. Ele abre o iPad dele, qualquer coisa que ele tem sempre uma planilha. Ele que é sinônimo de planilha. Organização, método. Olha, essa palestra foi assim, razoável. Foi razoável. Ele deveria ter uma didática um pouco mais clara. Ele não falou tudo que deveria ter falado. Ele ficou perdendo tempo fazendo história sobre Vata Pitta. Eu não daria isso. Eu fiz um cronograma para ele aqui, da próxima vez eu vou ensinar como é que ele deve fazer uma palestra correta. Né? E os capinhas vão chegar lá fora e vão falar, aquilo tudo foi lindinho, você não tem ideia. A palavra gratidão nele sai assim, gratidão. Assim, eu vou resolver tudo assim, ó, me dá um abraço aqui que está tudo perfeito. Parece lacrimejando de emoção. A hora que ele chegar ali fora e ver os produtos, a emoção vai ser tão forte, porque imagina os produtos do Ayurveda agora no Brasil, aí ele chora. É amoroso, por exemplo, você pega um capinha assim, não precisa achar um capim, pede para ele fazer cara de bravo, está nervoso. Ele não consegue, sabe esses redondinhos com carinha fofa? Não consegue. Agora pede um pita para fazer cara de bravo, basta ele ficar olhando a natureza. Ele está olhando a natureza, assim, alguém, você está bravo, o que foi que aconteceu? Não, mas eu não estou bravo, não, mas você está parecendo. Aquela boca aqui no meio da testa, desconfiado. O que eles estão querendo comigo? O que está acontecendo? Os carros não têm ruga nenhuma. Chega aos 100 anos, a pele lisa. A criatura está ali do lado dele na hora de dormir, falando na cabeça dele. Nossa relação precisa ser melhorada. E a pessoa pita. Nossa relação, está tudo errado, O cara diz, espera um pouquinho, está tudo errado, depois da manhã nós vamos resolver. Agora eu preciso dormir primeiro. Vou tomar meu leitinho, depois eu vou dormir. Então essas 3 coisas realmente é que fazem a diferença. E nós precisamos enfatizar essas 3 coisas.
Porque essas doenças, elas precisam ser prevenidas de maneira apropriada, não é? Próximo. Então vamos falar um pouquinho mais rapidamente do Ayurveda. Próximo. O Ayurveda faz parte da ciência védica, está contida dentro dos textos védicos mais tradicionais. Então, ele é chamado Sanatana Dharma, essa sabedoria perene, que é a herança de toda a humanidade, e que a Índia conseguiu organizar isso na forma de textos clássicos, como os Vedas, com todas as suas ramificações. E o sânscrito, que foi um idioma muito precoce, é o idioma mais completo, mais complexo, mais amplo, capaz de expressar essas verdades transcendentais de uma forma perfeita, sonora, métrica, um ritmo, como se fosse um canto, uma poesia. Vocês viram aqui o Púdia. O Púdia, vocês viram como é que foi a métrica que eles foram entoando. A voz sobe, a voz desce. Tudo aquilo tem regra. E aí fica muito mais fácil as pessoas guardarem de memória. Porque é muito mais fácil você guardar de memória uma música ou uma poesia do que um texto de prosa, em prosa, não é? Então, esses textos, o sânscrito é anterior à escrita. E durante milênios ele foi gravado de memória. E ainda hoje na Índia tem pessoas que têm de memória 11 mil, 15 mil, 20 mil versos de diferentes textos. Então o Yoga e o Ayurveda são dois braços práticos dessa sabedoria perene. Próximo. Aqui vocês veem a história do Ayurveda, os vários ramos. Mas o Ayurveda é muito amplo para vocês verem. O Ayurveda desenvolveu a cirurgia, métodos complexos que hoje ainda, na cirurgia, se utilizam técnicas descritas no Sushruta Samhita, que é o texto do Ayurveda mais dedicado à cirurgia. Por exemplo, cirurgia de reconstituição de nariz, de orelha, cirurgias plásticas, várias cirurgias de fístula anal, que tem métodos que não se desenvolveram de outra maneira mais perfeita do que descrito nos textos clássicos. O mais antigo texto que é o Sushruta. No Charaka tem clínica médica, psiquiatria, rejuvenescimento, toxicologia, afrodisíacos. Existem capítulos dos textos clássicos do Ayurveda que falam sobre Vadikarana, que são os afrodisíacos. Os afrodisíacos são medicamentos, alimentos, que aumentam a libido pela vida. Não é só a questão da libido sexual, é a libido pela vida. A pessoa pode direcionar isso para a vida sexual, para ter filho, etc. Mas é o prazer de viver. Então, todos os medicamentos contidos nos capítulos que falam de Vadikarana, ou afrodisíaco, são todas ervas chamadas hoje antidepressivas. Porque melhora essa libido pela vida. Bhattacharya escreveu muito mais tarde o Ashtanga Sagrada, o Ashtanga Hridaya, e no Kashyapa, alguma coisa muito importante do Ayurveda que fala de pediatria, ginecologia e obstetrícia. Como você preparar para ter filhos. Como aumentar a potência das bídias, do óvulo e do espermatozoide, para que os filhos, para que nasçam almas que possam expressar o melhor das suas qualidades através do corpo e da mente. Isso é uma grande linha de trabalho, um grande valor que o Ayurveda traz para o mundo. Como preparar para ter filhos. Depois da gestação, aí tem o período da gestação, o pré-natal, o parto, o pós-parto. Todos esses cuidados, mas eles têm um objetivo em mente. Que a sociedade melhore, formando corpos e mentes mais preparados para que as almas possam se expressar o melhor delas. Porque se os filhos são gerados de maneira viciosa, negativa, em ambientes inapropriados, ainda que a alma seja mais elevada, mas ela tem dificuldade de expressar suas qualidades, porque o corpo não responde, o cérebro não responde. Ele está formado de matéria que tecnicamente é chamada Tamas, Rajasika. E aí aquelas qualidades sátvicas puras e elevadas não podem se expressar, e a pessoa tem dificuldade, aí tem que fazer todo um trabalho de autotransformação. Nós todos sabemos como é que é um trabalho de autotransformação depois que a gente já está adulto. Já anquilosou várias qualidades que precisam ser transformadas e hábitos com dificuldade. Pronto. Então, o que o Ayurveda ensina são as inter-relações, pode passar, as inter-relações entre o corpo, o prana, a mente e a alma.
Esses são os componentes que formam a nossa estrutura interna. A palavra mente é uma palavra muito vaga. Na cultura védica, no yoga, a mente é dividida em vários componentes, e aí é um conhecimento perfeito. A mente é dividida em Buddhi, que é o intelecto, em Manas, que é a mente emocional, em Chitta, que é a substância da consciência, da memória. Então, isso tudo explica melhor como a mente funciona. A psicologia do Ayurveda, a psiquiatria do Ayurveda tem muito a contribuir também no atendimento da psiquiatria moderna. Sempre que nós vamos para a Índia com o nosso grupo de alunos, quando nós vamos lá para o Himalaia, fica lá em repouso que eu digo é meditação, porque repouso mesmo, em meditação e tal, austeridades e práticas, nós fazemos uns dias de estudo sobre a psicologia do yoga e do Ayurveda. Os alunos saem encantados, naquele ambiente próprio, estudando essas possibilidades que o Ayurveda apresenta de tratamento e de mudança psicológica. Próximo. Bom, e aí está bem explicado que é saúde do ponto de vista do Ayurveda, não preciso falar nada, porque já está tudo claro. Então, o Sushruta descreve saúde assim, ó, Samadosha, Samagnischa, Samadhatu, Malakriya, Prasana Atma, Indriya, Mana, Swasta, Ika, Vidya. Samadosha, Vata, Pitta e Kapha, as famosas energias Vata, Pitta e Kapha, em equilíbrio. O Agni, o metabolismo da pessoa em equilíbrio. Sama, equilíbrio. E também os tecidos nutridos e funcionando bem, e as excreções sendo eliminadas apropriadamente. Então vocês veem que aquela primeira linha, que é composta de duas linhas nesse texto, essa primeira linha tem o valor biológico. Dosha, Dhatu, Mala e Agni. E na segunda linha, o aspecto psicológico e espiritual. A harmonia entre a alma, os sentidos e a mente. Então, com isso se conquista swasta, saúde. Então, saúde provém desses dois níveis, no nível biológico e do nível psicológico e espiritual. Tudo isso funcionando em harmonia. Próximo. Bom, aí vem explicando aquilo que eu tinha dito. Próximo. Próximo também. Quando nós dizemos de prevenção, o Ayurveda é mestre nessa arte, a arte da prevenção. E nós nos sentimos frustrados na nossa prevenção na medicina moderna. Não é? É muito difícil. As pessoas têm dificuldade de mudar hábitos e a incidência maior de doenças. Hoje a tecnologia nos faz acreditar que nós estamos mais seguros. E isso não é verdade. Quando eu me formei, minha especialidade é UTI, terapia intensiva. Durante 15 anos eu fiquei cuidando de pacientes de UTI. Uma UTI geral grande, eu era responsável pela UTI. Quando eu me formei, 30% das pessoas morriam de infarto no lugar onde tinham infarto, não dava para chegar no hospital. Hoje, 30% das pessoas morrem de infarto antes de chegar no hospital. É a mesma porcentagem. A diferença é que o número aumentou assustadoramente, epidemicamente. Quando a pessoa chega no hospital, aí sim as estatísticas mudaram totalmente. Na época que eu me formei, em 1981, 30% das pessoas que chegavam com infarto morriam no hospital. Mais 30%. Hoje morrem 7,5%. Com angioplastia primária, com estreptoquinase, 7,5%. Ou seja, 1/4 das pessoas que morriam anteriormente, há 30 anos atrás. Estão entendendo a estatística? Significa que a tecnologia do hospital é maravilhosa. Faz um bem extraordinário, mas faz um bem para quem consegue chegar lá. Porque 30% vai morrer antes de chegar. Só que o problema é que essa incidência aumentou demais. Milhões e milhões de pessoas morrendo assim. Então dá a impressão que toda aquela tecnologia do hospital nos torna mais seguros. Mas muitos de nós vamos morrer antes de chegar lá. Então não adianta ter tecnologia no hospital só. É preciso ter prevenção. E nós não conseguimos diminuir nada na incidência do infarto com os nossos métodos de prevenção. Com as estatinas, com tudo que a gente tenta fazer. Então o que o Ayurveda ensina de prevenção? Swasta Vruti,
regras e condutas para um estilo de vida saudável. Dinacharya, a rotina durante o dia. O que fazer aproveitando os horários de Vata, Pitta e Kapha, a hora de acordar, raspar a língua, tomar água morna, fazer yoga, pingar gotas de óleo no nariz, todas as coisas úteis, passar óleo no corpo. Rotina Ratricharya, que é a rotina noturna. O que deve se fazer, o que não deve se fazer. Vou falar isso em 1 minuto, tem tempinho mais, né? Os Kaphas. Hoje eu peguei no pé dos Kaphas. Os Kaphas, o que eles gostam de fazer quando termina o horário do trabalho? Voltar para casa. Eles amam a casa. Aquela casa perfumada, cheirosa, com mais amplo sofá que o dinheiro dele pode comprar. Macio, fofo, cama double size, frigobar do lado da mão, televisão a maior possível para ele não ter que fazer esforço. E a coisa mais importante na vida dele, um controle remoto. Porque se ele tiver que levantar para poder mudar de canal, ele fica vendo chuvisco 30 minutos até que o próximo programa surja, né? Então ele adora sentar no sofá sozinho em casa. E já tem aquela vasilhinha lá dele, com tudo quanto é pão de queijo. Porque eu sou mineiro, eu falo de pão de queijo, né? Pão de queijo, mãe benta, doce, chocolate, tudo de bom. Aí ele senta lá e vai comendo e assistindo a novela das 6 e chorando. De emoção com a novela das 6, coisa mais emocionante, né? E aí já fica ansioso esperando a novela das 7. E depois, aí ele janta, sentado. E já do sofá, ele já... Não, ou seja, da mesa ele já deita no sofá para assistir a novela. Já em estado de semi-estupor, semi-comatoso. Quando termina a novela das 9, aí ele vai assim sonâmbulo, cai naquela cama do bolsais, pena de ganso, tudo assim, tuf, cai aquilo ali, envolve ele completamente. Ele que é redondinho e fofo, já fica todo envolvido. E aí você fala para ele acordar com o nascer do sol no outro dia. Ele vai acordar com o nascer do sol? Pode até acordar, mas levantar, nunca, não é? E geralmente um Kapha pode até levantar com o nascer do sol, mas ele só acorda às 10. Então ele fica umas 4 horas em estado de sonambulismo e estupor, né? Então, essa rotina é altamente adoecedora. Um Kapha tem que terminar o trabalho e ir para ginástica, yoga, Ashtanga Vinyasa, movimento. Vamos lá, suas molezas, vamos fazer, vamos mover, vamos esticar, vamos encolher, vamos fazer transpirar. Fazer pranayama, kapalabhati, bhastrika, aquela coisa toda que move o calor interno, não é? Depois, termina, ele toma um banho ali e vai para o curso de qualquer coisa. Curso de sânscrito, curso de marciano, curso de qualquer coisa. Ele tem que fazer um curso, senão ele vai dormir na sala. Termina o curso, aí ele já está com fome, aí ele vai para casa comer umas verduras cozidas com bastante tempero. Sabe que quando você vai ensinar a dieta para a pessoa, toda vez que eu vou falar da dieta de Kapha, aí não pode. Quando chega nos temperos, pode tudo, aquele tanto de tempero. Aí uma vez uma senhora, uma aluna minha, Kafinha, uma senhora, aquele cabelinho branco, colarzinho de pérola, sentada lá no ashram, assim, no cantinho, toda majestosa, ali assistindo a aulinha, toda arrumadinha assim. Quando eu estava falando da dieta de Kapha, eu falei isso, ela, com essa velocidade, Kapha, ela levantou a mão. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode. Mas em qual substrato eu vou colocar esses temperos? Eu não posso comer nada. Mas eu achei tão chique a pergunta dela. Eu achei chique demais a pergunta. Olha que sofisticação. Em qual substrato eu vou colocar esses temperos? E ela ficou com raiva, mas é que não pode manifestar raiva, Kafinha não manifesta raiva. Quer dizer que eu vou comer assim, molho de pimenta com cominho. Cominho com gengibre. E ela estava... E assim, de vez em quando, um pouco de quinoa. Milheto e painço. Então eu vou comprar comida na loja de passarinho. Não é em supermercado. Não é? Então, quer dizer, a comida também é individualizada. O grande conceito do Ayurveda é a individualização das coisas. Nada é bom para todo mundo o tempo todo. Entende? Não tem arroz integral que seja bom para todo mundo o tempo todo.
Tudo depende do Agni, da capacidade da pessoa de digerir e transformar. Vocês podem ver, sempre que eu faço palestra em algum lugar, para todo lugar do mundo, alguma pessoa levanta a mão e... Posso fazer uma pergunta? Pode. Outra. Eu tenho um tio, e por alguma razão esotérica, transcendental, que eu não sei porquê, é o tio. Eu tenho um tio que não fazia nada do que o senhor está falando, dessas regras todas. Ele era um devasso. Ele era um boêmio. Tomava meia garrafa de pinga todo dia. Comia só churrasco. Não fazia nada de exercício. Chegava em casa de madrugada, acordava tarde. Tudo ao contrário do que o senhor está falando. E viveu 96 anos, cheio de vitalidade e força. E eu conheço os vegetarianos que morrem aos 60, fazendo fotossíntese verde. Como é que o senhor explica isso? Assim, peguei o Ayurveda agora acabou. Aí eu explico fácil, eu falo assim, olha, não tem dúvida, você faz o seguinte, você vai pegar o Agni do seu tio, que é o fogo digestivo dele, coloca no altar e reza para ele todo dia, para ver se você consegue ter um Agni igual. Porque aquilo merece um puja diário. Porque é Deus. Quem tem bom Agni, boa capacidade digestiva, transforma cascalho moído em dentes fortes e saudáveis. Um mês depois. Quem tem Agni ruim, nossa, aquela folha de alface me caiu mal. Eu devia ter cozido aquele alface. Me pesou, meu intestino prendeu, estufou a barriga. Quer dizer, então, o problema não é a comida, é o seu Agni. Entenderam? Por exemplo, leite faz bem ou faz mal? Eu estou falando, quando eu falo de leite, eu falo do leite da vaca feliz. Você tem que procurar o leite da vaca feliz. Eu acho interessante o seguinte, as pessoas investem bilhões de dólares para cuidar de gato e cachorro. Não tem nada contra, por favor. Põe lá no sofá, na cama, e faz cafuné, e põe lacinho, e põe o perfume da Prada, e vestido com roupinha Saint Laurent, sei lá o que, assim, é tudo coisa desse nível. E as vacas, as pessoas tratam como se fosse uma usina de produção de leite. Tira o bezerro de perto delas. Que mãe vai produzir um leite de boa qualidade quando o filho dela foi arrancado dela? Não é? E depois toda aquela crueldade de cuidar. Ela envenena a gente com aquele leite. Agora lá no Ashram, por exemplo, talvez muitos de vocês consigam. A vaca fica ali do lado. Elas estão por ali. Elas veem a gente, vê os netos, vê os filhos, vê todo mundo. Os filhos delas são batizados, crismados. A gente é padrinho dos filhos delas, faz cafuné neles. E aí, no interior, em Minas, tem um conceito assim, que a vaca tem 4 tetas. Não é? Não sei se vocês não sabem disso. O leite é uma coisa vendida, assim, o leite é um negócio produzido numa caixinha, assim. Ele já vem pronto na caixinha. Então, mas o leite sai de uma vaca, né? E a vaca tem 4 tetas. A gente faz assim, 2 para o bezerro, 2 para nós. Ou seja, a gente divide amorosamente com ele. E aí ninguém passa mal. Na Índia, muitos médicos ayurvédicos, amigos nossos, têm 50 anos de profissão. Nunca viram um único caso de alergia ao leite de vaca. Nunca viram uma intolerância. Porque as vacas são respeitadas, bem cuidadas, bem tratadas, como merecem. Já que elas nos dão muita coisa importante. Então, o conceito de que vaca é sagrada, e todo mundo por aqui, muita gente ri e fala que isso é coisa de gente ignorante, atrasada, é muito mais inteligente do que fazer o que a gente faz com elas. Então, se você encontrar o leite de uma vaca feliz, tome, que vai te fazer bem. Agora, voltando àquela história do cabo que ficou lá comendo mãe benta enquanto assistia a novela. Aí ele tem que fazer aula, curso e tal, para chegar em casa mais estimulado. Agora pensa um vata que seguia esse estilo de vida. Ele sai do trabalho e vai para a academia. Tum, tum, tum na cabeça dele, ele vai cair um meteoro na Terra daqui a 300 anos, mas se o meteoro acelerar, pode ser antes, e vai acontecer alguma coisa, um apocalipse, vai ter problema, e uma notícia, aquilo afeta, ele tem pânico. Porque vocês sabem que vata, na estrutura dele, é formado de cabeça, tronco, membros e um Rivotril na bolsa. Porque a qualquer hora pode ter uma síndrome do pânico. Qualquer coisa pode levar ao pânico. Então já toma um Rivotril logo para prevenir a síndrome do pânico. Se você fizer esse estilo de vata para o Kapha, fizer num vata,
ele vai ficar 3 dias sem dormir. Se ele fizer um curso noturno e depois vai aprender sânscrito, aí ele vai ficar a noite inteira meditando no sânscrito e ouvindo sânscrito na cabeça dele. E ele tem que ter uma noite calma. Então, cada pessoa tem uma natureza, cada pessoa precisa de coisas diferentes. Por isso é muito importante ensinar os princípios e não dar regras fechadas. Não tabelas de sim e não. Não tabelas de pode e não pode. Os pitas adoram essas tabelas. Porque para o pita a vida é simples. A vida tem o certo e o errado. Não tem nuance. Isso é certo, isso é errado. Não, mas tem meio termo. Não tem meio termo. A vida, então, se tem meio termo, é que está errado. A vida é certo e é errado. Mas é simples. O certo é o meu jeito, o errado é o seu. Não é? Esse é o jeito pita de ser. Imagina 2 pitas casados, convivendo. Moram no 11º andar do prédio. O prédio inteiro sabe que tem 2 pitas ali. Gritos, berros, pratos quebrados, taças quebradas, berros e conflitos. E todo mundo pensa, morreu alguém lá. Passa 5 minutos, eles saem abraçados, se beijando pela rua. Ninguém entende nada, parece que morreu alguém. Não, aquilo foi por paixão. A relação está morna, não gosto de nada morno, tem que ser gelado ou quente. Então vamos brigar para ver se a gente reconquista esse nosso relacionamento. 2 cafinhas no final de semana de lazer. Antigamente alugava filme, agora não precisa mais, mas eles iam lá no lugar de alugar, alugavam 5 filmes românticos. Puro romantismo. Nada de carro explodindo, nada de morte, nada. Aí os 2 sentam no sofá amplo e confortável, 2 fofinhos, vão começar a ver o filme romântico, já claro, com uma bandejinha aqui cheia das coisas gostosas e doces. Aquela tortinha de chocolate, com doce de leite dentro, aquelas coisas assim, eles vão comer. E de repente acaba a energia. Oh, meu bem, ainda mais se for mineiro, Cafinha, eu acho que você esqueceu de pagar a conta de luz. Mas Cafa nunca esquece de nada, ele tem uma memória extraordinária. Não, meu bem, eu não esqueci, mas eu estava cansado. Pagar isso vai longe, eu tinha que ligar o computador. Eu não quis, assim, eu fiquei meio cansado. Mas não tem problema não, me dá um abraço aqui, nós vamos ficar aqui o final de semana inteiro aqui, grudadinho nesse sofá. Agora imagina um pita que queria assistir um filme e aquela Cafa esqueceu de pagar a conta. Ele acaba com ela, acaba. 5 minutos depois, ele já nem se lembra mais do que ele falou. Você está guardando remorso das coisas? Eu tive um momento de impulso, mas é uma coisa passageira, eu não quis dizer aquilo tudo. Agora você é uma pessoa que fica guardando rancor das coisas. Faz 5 minutos a pessoa está guardando rancor. Esse é o modo pita de ser. Vata não lembra de nada. Então, assim, para ele, por exemplo, tem uma padaria na esquina da casa. Os Cafas são amigos do padeiro. Amam a padaria. O padeiro já liga para ele e fala, eu fiz aquele bolo que você gosta, com aquela torta de chantilly, com aquele creme de chantilly. Não precisa nem vir aqui buscar para você não cansar, eu vou mandar levar aí na sua casa. Eu vou mandar levar. O Pita passa na porta da padaria e fala, olha aqui, nós vamos fazer aqui um acordo, nós vamos fazer um negócio. Eu administro a padaria para você. Nós vamos abrir umas 10 franquias, vamos espalhar a padaria pelo planeta todo. Estão vendo o Pita ali assim, ó? Vamos espalhar tudo pelo mundo afora. Só que eu administro e você trabalha, porque você não sabe administrar nada. Eu cuido de tudo, você vai ver como é que nós vamos prosperar. O Vatinho nunca viu que tem uma padaria, faz 20 anos que ele mora lá, todo dia passa na porta, ele nunca viu a padaria. Padaria perto da minha casa? Não imaginava. Nunca viu a padaria lá. É um distraído em potencial. Depois, rotina de acordo com as estações do ano. Não tem uma época que o clima fica frio e seco? Então, se o clima está frio e seco, eu vou comer salada, que é fria e seca, vai me dar dor nas articulações, vai me dar insônia, meu intestino vai ficar preso. Então, não tem a doutrina de uma dieta só crugívora, ou só de cozido. Depende da pessoa e do lugar que ela mora e da época do ano. Se o clima está seco, eu ponho mais óleo na comida.
Se o clima está frio, eu como comida quente cozida. Se o clima está quente, eu como comida mais fria. Se o clima está úmido, eu como comida mais seca. Isso é um sistema natural, onde eu olho para a natureza e como ela me influencia. E tomo condutas de acordo com essas variações da natureza. Então a vida é dinâmica. Saúde é um estado dinâmico. Você precisa entender essa dinâmica e entrar na onda dela. Estão entendendo isso? Não é uma coisa estática, que você tem que fazer sempre igual. Por exemplo, não há alimento milagroso. Tem época que é o Goldberry. Depois, outra época é o ovo. Aí agora o ovo faz mal. Não, agora o ovo faz bem. Agora é tudo carne. E as pessoas quando chegam para mim, o que é que você come no dia a dia? Me conta a sua dieta. Olha, eu como uma proteína com carboidrato no almoço e só proteína no jantar. Aí eu pergunto, então você vai na farmácia comprar comida? Porque o único lugar que tem proteína liofilizada, pronta, e aminoácido é em farmácia, não é? Mas a pessoa não come carne, nem come arroz, nem come feijão mais, ela come proteína, carboidrato, vitamina e tal. Tal é a maneira com que nós olhamos para as coisas do ponto de vista bioquímico. Acharya Rasayana é uma conduta ética para uma vida saudável, psicológica e social. A Hara Vididana é a dieta. Então, isso aqui constitui um sistema complexo, amplo, mas simples de ser entendido. Complexo que eu digo é extenso, para prevenção. Próximo. Bom, isso aqui é uma coisa muito interessante de um trabalho feito pelo Ministério da Saúde na Índia, o Ayush, que descreveu como é que deve ser o treinamento das pessoas. A maior parte dessas práticas, que são práticas do Ayurveda, envolve educação. Então eu digo sempre aos meus alunos, nós somos muito mais educadores do que curadores. As pessoas são formadas dentro como terapeuta ayurvédico para ser educador, para ensinar um modo de viver saudável. Aconselhamento de estilo de vida, aconselhamento de alimentação, massagens e outros procedimentos externos, uso de temperos e especiarias, exercícios físicos, práticas do yoga e não somente tratamentos médicos voltados para doenças estabelecidas. Então está chegando um momento no Brasil que nós vamos ter que definir claramente o papel de um terapeuta não médico e o papel do médico, pelas leis que o país tem, para atender às leis do país. Tudo isso que está descrito aqui não precisa de ser médico para fazer. Não deve ser. Porque se os médicos tiverem que entrar e tomar conta disso, vai ser um gargalo no sistema. Porque aí não vai ter gente para atender, para ser o terapeuta médico. Então, para isso realmente se democratizar, é preciso que se entenda que outros profissionais têm capacidade de desenvolver esse trabalho com extrema eficiência. É claro que aí o tratamento das doenças envolve o ato médico que está na Constituição, que está na lei. Aí tem que ser respeitado. Ou se for modificado, tem que fazer um processo político de modificação. Mas não desrespeitar. Então tem coisas que são atribuições dos médicos e é preciso que isso fique claro. Então no Ministério da Saúde, a gente tem trabalhado para mostrar a diferença dessas atividades e como poder todas as pessoas terem um treinamento adequado para isso. Próximo. Bom, aqui tem o que o Ayush define como um programa de treinamento de terapeutas, não médicos. Próximo. Então, um programa terapêutico ele envolve isso, definição da tipologia, alimentação, ervas medicinais, panchakarma, yoga, meditação em mantras, dinacharya, ritucharya, aromaterapia, cromoterapia, metais e gemas, mas ainda não tem ali, mas tratamento psicológico, e todos. Então, isso aqui é muito completo, que envolve o tratamento ayurvédico. Próximo. Para montar o Ayurveda num sistema público de saúde, próximo. Por que o Ayurveda serve? Porque dá ênfase ao aspecto preventivo, dá ênfase às relações mente e corpo na manutenção da saúde e na produção de doenças, é de baixo custo, é fácil de ser compreendido por proximidade cultural com os conhecimentos da nossa população atual, próximo, principalmente a população brasileira, envolver a população na mudança de hábito e estilo de vida, utilizar matéria-prima medicinal que não exige industrialização sofisticada, reduz custos, descentraliza o acesso à produção de medicamentos.
Próximo. Restituir e incentivar a autorresponsabilidade pela saúde, nós já falamos disso. Próximo. Então, nós desenvolvemos um programa que nós temos aplicado em alguns lugares. Nós temos um ambulatório em Uberlândia, nós temos um ambulatório em Araguari, e nós estamos organizando um ambulatório em Alto Paraíso, junto com a comunidade de Alto Paraíso e com alguns grupos espiritualistas lá em Alto Paraíso também. Então, esse programa envolve 7 aspectos: educação e saúde, nutrição, cuidados com a mulher e a criança, sanidade ambiental, métodos naturais de imunização e estímulo da imunidade, prevenção e controle de doenças comuns e de doenças crônicas, método de desintoxicação do organismo e rejuvenescimento. São 7 linhas de trabalho para envolver o Ayurveda em saúde pública. Próximo. Então, aqui dando alguns exemplos do que nós fazemos lá. Por exemplo, a educação em saúde. A gente explica sobre rotina diária, rotina anual. Aqui é a minha netinha, a Nila. Ela aqui está me ajudando aqui nas preparações dos medicamentos. Ela está sendo treinada desde pequena nisso. As crianças vão aprendendo sobre plantas medicinais, o contato sensorial com as plantas, que é isso que o Ayurveda ensina. Perceber o sabor, a potência, a energia. E aqui ensino sobre plantas medicinais para a população local, não é? Próximo. Alimentação. Então, na alimentação é preciso encontrar alguns suplementos alimentares que o Ayurveda tem em grande quantidade, fórmulas que vão promover saúde para uma população que tem pouco acesso à comida de boa qualidade. Então, por exemplo, nós desenvolvemos, na nossa região, é extremamente comum o Ora Pro Nobilis, ou Ora Pro Nobis, que é chamada carne de pobre. É uma planta que as folhas são riquíssimas, veja. A folha e o caule, a quantidade de matéria seca, a quantidade de proteína, a quantidade de fibra, a quantidade de ferro, é extremamente nutritivo e fácil de ser digerido. Então, o que nós fizemos? Desenvolvemos uma rapadura feita com gengibre. Aqui está em inglês, porque nós apresentamos isso lá no Ayush, lá na Índia. O gengibre com Ora Pro Nobis para fazer rapadura. Então nós damos nas escolas, por exemplo, as crianças ficam mastigando essa rapadura, porque na Índia fizeram uma preparação semelhante, com outras plantas. Só que com um gosto, isso é o governo da Índia, um gosto tão ruim que as crianças não quiseram. Então agora com rapadura, e elas vão experimentando aquilo ali e tal, para mulheres grávidas e crianças. Próximo. Desenvolvemos uma sopa que nós chamamos de sopa langana, que ela tem essa capacidade redutora. Langana significa redução. Ajuda a baixar o colesterol, perder peso. Fácil de ser feito. Próximo. Aqui tem a nossa produção de âmla. A âmla é uma fruta extremamente comum na Índia, que uma colher de sopa do suco fresco dela tem a mesma quantidade de antioxidantes que 8 quilos de maçã. Então vocês têm uma ideia. Tem aquele provérbio em inglês que fala que se você come uma maçã todo dia, você nunca vê o médico. Se você comer um âmla por dia, você não vê o médico nas próximas 3 encarnações. Essa é a nossa nova propaganda agora. É essa. Aqui lá um pedacinho do Ashram. E aqui a nossa preparação do Chyavanprash. Nós temos a grande satisfação de produzir Chyavanprash no Brasil. Chyavanprash é uma geleia que não vai dar tempo de eu contar a história do Chyavan aqui, que é uma história muito interessante. A história do Chyavanprash, de como o Chyavan desenvolveu, já velhinho, um pouco decrépito. Ele tinha que casar com uma princesa, e aí ele tinha que readquirir o vigor e força. Ele foi lá para as montanhas e fez austeridades e penitências, invocou Shiva, e Shiva apareceu para ele e ensinou para ele uma receita. E a receita é chamada Chyavanprash. É uma geleia feita de 28 ervas, que a principal delas é o âmla. Então é extremamente rejuvenescedor. Ele tomou durante os 3 meses, fez o processo todo do Panchakarma, tomou e aí voltou forte, saudável, cheio de vitalidade e energia, viveu feliz para sempre com a princesa e foi o rei lá do reinado dele. Bom, próximo. E a gente tem produzido o Chyavanprash lá no Ashram. Cuidado com a mulher e a criança, todas aquelas preparações, etc. Próximo. Aqui os cuidados de pediatria, que a gente tem feito lá também, a massagem nas crianças, não é? Ensinar para as mães fazer esse processo todo, os cuidados. Isso é para ser feito em saúde pública.
É isso que é importante também. Agora, é preciso ter os óleos, ter os medicamentos, ter as coisas todas disponíveis. Aqui, o cuidado com... Nós temos lá em Araguari um orfanato com 40 crianças, filhas de pais drogados. E aí eles todos nasceram com distúrbios neurológicos gravíssimos e distúrbios psiquiátricos. Então nós estamos fazendo um trabalho de colocar o Ayurveda para eles, e aqui vocês veem um pouco desse trabalho sendo feito lá. Próximo. Sanidade ambiental. Sanidade ambiental é um tema fundamental no Ayurveda, não é só cuidar do indivíduo, cuidar do ambiente onde ele vive. Então encontrar soluções para isso. Por exemplo, folhas de ninho, né, a Zadiracta indica, misturado com palha e estrume de vaca. Faz uns cones e coloca nos lugares onde tem malária, onde tem chikungunya, onde tem zika, não é? E isso afasta o mosquito, não é? Purificação da água com moringa oleífera. O xigru, uma planta do Ayurveda chamada xigru, no Brasil cresce. Lá no Acre a gente tem um monte de moringa oleífera, veio da África, se desenvolveu também muito bem na Índia, e é uma solução, eu diria, quase milagrosa para a nossa sociedade moderna. Próximo. Por exemplo, o xigru, ele tem a quantidade de proteína tanto quanto os ovos. Tem 4 vezes mais vitamina A do que a cenoura, 4 vezes mais cálcio do que o leite, 3 vezes mais potássio que a banana, 7 vezes mais vitamina C que a laranja, 3 vezes mais ferro do que o espinafre. E é uma planta fácil de crescer em qualquer lugar. No Nordeste eles estão usando. Mas ou seja, além disso, ela não é essa planta aqui é só um desenho. Ela dá uma vagem, e aí dá um feijão. Se você pegar esse feijão seco e moer e fizer farinha, você coloca em água totalmente contaminada e suja, horas depois, toda aquela contaminação decanta. E a água fica completamente limpa e potável. Então vocês veem que é realmente uma coisa que é uma solução para a humanidade, que já vem da tradição do Ayurveda e que tem muito a contribuir. Próximo. Imunização natural. Não só vacina, nós podemos fazer imunização com as doenças que são sazonais, as doenças que têm o período em que elas vêm. Então, estímulos sazonais, por exemplo, ninho, dute, alfavaca com pimenta do reino, para infecções virais de vias respiratórias, o alho, o sabugueiro, em períodos específicos do ano. Próximo. E aqui o tratamento de doenças e os panchakarmas. Vocês veem essas crianças com essas lesões, aquela senhora que está ali é uma pessoa santa. Ela tem um filho só, natural dela. Ela adotou 11 crianças, ou seja, 10 crianças. Então, em casa, ela tem 11 filhos, 10 adotados. E no orfanato, ela tem 40 crianças, todas com lesões neurológicas. E ela cuida de todos eles. Cuida de tudo isso. Então, nós estamos ajudando, fazendo esses tratamentos para essas lesões neurológicas mais graves, assim. Próximo. Então, a nossa experiência com mais de 2.000 pacientes tratados em Panchakarma, nossa experiência com Vamana, por exemplo, no Panchakarma, é maior do que a maior parte dos médicos da Índia em fazer alguns tipos de Panchakarma. Por muitos anos a gente tem feito isso e os resultados são realmente extraordinários e são métodos simples, fáceis de serem executados. Mas precisa do treinamento apropriado e ter a estrutura própria para fazer isso, que é uma estrutura simples. E aí todo o esforço de estabelecer o Ayurveda oficialmente no Brasil com 2 frentes. A primeira, o reconhecimento e a organização da profissão de terapeuta ayurvédico, que já está tramitando no Congresso. Aqui foi uma reunião realizada lá no Sul, com esse objetivo, e a inclusão do Ayurveda nas PICs, nas práticas integrativas. Isso já foi conseguido. Agora tem que legislar, organizar, fazer funcionar. Porque cada estado, cada cidade está num nível totalmente diferente do outro, em evolução em relação a isso. Algumas cidades estão muito bem organizadas com as práticas integrativas, com coordenações e tal, e outras não têm nada. Então, é preciso desenvolver todo o trabalho nisso. Mas esse é o processo que está em andamento aqui no Brasil. Próximo. Aqui o agradecimento sempre aos meus mestres por essa possibilidade de ter aprendido esses ensinamentos. Próximo. Então, muito obrigado a todos pela atenção. E muito obrigado pelo convite.